Hey, jovens garotos e garotas, sejam muito bem-vindos ao canal da Steakhouse Brasil. Eu sou Felipe Lopes e vou tentar passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Galerinha, nesse vídeo, olha isso aqui, ó. A gente vai entender um pouquinho sobre a importância do coeficiente de variação. Vocês já se depararam com aquele time que marca 3 gols numa partida, aí no outro nenhum gol, aí depois marca um, aí depois nenhum gol, aí no outro marca 4, aí passa mais 2 partidas sem fazer gol. Isso daqui é a importância do coeficiente de variação. O coeficiente de variação nada mais é do que uma medida de dispersão. Você entendendo o que significa o CV, vai aumentar aí muito o teu perfil, a tua qualidade de análise. Eu vou ensinar para vocês aqui como calcular de forma rápida e forma simples, tá? Eu separei aqui, ó, jogo do Guarani e Coritiba. Vai acontecer hoje aqui pela Série B brasileira. Hoje é dia 3 de setembro de 2024. Olha como é que tá isso daqui, ó. Média de gols do Guarani está em 1,4 e aqui 0,77 o coeficiente de variação. Isso me indica um belo coeficiente de variação para essa média de gols, tá? Ele vem marcando aqui, pelo que eu estou vendo, entre 1 e 2 gols aqui. Depois eu vou abrir aqui e a gente vai fazendo essa análise, depois vai aprender a calcular. Já em compensação aqui o Coritiba, ele tem uma média de 0,7, um coeficiente de variação baixo também de 0,69. Só de olhar para esse número aqui, eu já tenho conhecimento que o Coritiba vem marcando poucos gols. Ele deve estar marcando um gol, nenhum gol, não deve estar passando de 2 gols aqui. No máximo aqui 2 gols em alguma partida, mas na maioria das partidas está terminando com um gol apenas feito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Coritiba, vamos abrir. Olha aqui, ó, Coritiba, um gol, 0 gols, 0 gols, um gol, 0 gols, um gol, um gol, um gol e um gol. Ou seja, isso aqui é demonstrado pelo coeficiente de variação, tá? Aqui voltando para a thumb, tá aqui, ó, 1 mais 1 é igual a 3. Realmente, 1 mais 1, vendo pelo coeficiente de variação, ele pode ser igual a 3. Por quê? Você pode ter aí uma média aonde está sendo representado com 2 e o coeficiente muito baixo de variação, ali perto de 0,3, 0,4, ele tem muito valor, até para mais. Agora, se eu tivesse aqui um coeficiente de variação muito alto, o 1 mais 1 aqui nesse caso, ele poderia ser considerado 1 mais 1 igual a 1 e não a 2. Porque quando você tem uma medida de dispersão muito elevada, voltando aqui, se eu tivesse aqui uma média de 1,4, porém um coeficiente de variação aqui perto de 2, 1,5, 1,2, uma média de dispersão muito alta. Então, eu não poderia considerar esta média para a minha análise, porque a minha medida de dispersão está identificando que ele tem sim uma média de 1,4 gols, mas ele fez 4 gols em uma partida, nenhum na outra, um na outra, nenhum na outra, aí depois fez 3 gols em outra partida. Então, assim, é um time muito instável, ele não mantém uma linha padronizada. O coeficiente de variação é exatamente isso, você saber calcular essa linha, esse padrão dos times. Então vamos lá. Separei aqui uma planilhinha para vocês. Aqui basicamente é a planilha do Vipeira. Eu vou ensinar primeiro vocês a calcular a média de gols aqui, tá? Então aqui do Guarani, eu peguei os 10 últimos jogos. Os 10 últimos jogos ele marcou um gol, 0 gols, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4, 1. Se você reparar, ele tá assim numa constante aqui. Ele sai um pouquinho da linha dele, mas ele tá sempre ali perto de 1, 0 e 2. 1, 0 e 2, sempre, tá? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média de gols, ok? Simples assim, ó. Média é igual, seleciona toda a tua linha ali e vai te trazer a tua média de gols, 1,4. Exatamente o que tá lá no Sherlock. Depois disso, pessoal, eu preciso calcular o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Ela é uma outra medida de dispersão. Primeiro eu preciso achar o desvio padrão para depois transformar isso num coeficiente de variação. Desvio padrão, ele serve assim, mesma coisa. Quanto maior o desvio padrão, mais ele vai me interferir
na minha medida de dispersão. Quanto menor o desvio padrão, mais plausível ele é. Okay? Então aqui eu tenho um desvio padrão de 1,07. Como que eu calculo o desvio padrão? É igual 10 de PAD, ponto A. Por que ponto A e não ponto P? Eu tenho dois tipos de calcular desvio padrão, por amostragem e populacional. Como é uma amostragem pequena, 5 jogos, 10 jogos, por isso que eu vou utilizar o de amostragem. Quando você tem algo mais sólido, uma amostragem muito maior de jogos, aí você pode utilizar o P, que é o populacional, beleza? Como é uma amostragem pequena, eu vou usar o desvio padrão de amostragem, beleza? Eu vou pegar somente os 10 últimos jogos, aqui no caso do Guarani. Então, eu vou pegar 10 vipad.a, vou selecionar aqui do B2 até o B11, vou dar Enter e ele já vai me trazer o desvio padrão. Eu tendo a média de gols e o desvio padrão, agora eu posso calcular o meu coeficiente de variação. Como que calcula o coeficiente de variação? Muito simples. Simplesmente aqui, ó. Desvio padrão dividido pela tua média. Desvio padrão dividido pela média. Ok? Dou Enter. Média de gols 1,44. Coeficiente de variação 0,77. Vamos ver se bateu? Que tá lá? Olha aqui, ó. Média de gols 1,4. Coeficiente de variação 0,77. Nesse caso, eu estou fazendo o coeficiente de variação para a média de gols feitos. Você pode fazer para a média de gols sofridos, você pode fazer para a média do custo do gol, para muita coisa. Para muita coisa. Você trabalha com escanteio, você pode fazer também para escanteio, você tira a média, o desvio padrão, depois o coeficiente de variação para escanteio. Cartões, a mesma coisa. Quanto mais próximo do zero o coeficiente de variação, mais interessante é. Muita gente confunde. Presta atenção nisso. Muitas pessoas confundem. O quê? Eles acham que o coeficiente de variação, quanto maior, mais interessante é. Não, pelo contrário. Quanto mais próximo ao zero, mais plausível é aquela informação. Ah, mas está próximo a 1. Cara, está próximo a 1 é um coeficiente de variação alto. Repito, quanto mais próximo a zero, a medida de dispersão é isso. Mais próximo a zero é mais interessante. Então aqui eu tenho um coeficiente de variação entre 0,7 e 0,8. É bacana. Agora, quando começa a subir demais, 1,2, 1,3, 1,4, eu tenho uma dispersão muito alta. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Desvio padrão, ele é também uma medida de dispersão. Entendemos isso alguns segundos atrás. Vou fazer manual, vou mostrar para vocês, se eu colocasse um desvio padrão maior, como o coeficiente de variação também iria aumentar. Vou colocar aqui 2. Olha para quanto que foi o coeficiente de variação. 1,43. Ele entendeu que tem uma dispersão maior entre os dados. Agora eu vou colocar aqui, 0,6. Olha como caiu o coeficiente de variação. Caiu bastante. Então, eu queria que vocês entendessem isso. O coeficiente de variação é uma dos inputs mais importantes ao ser analisado os dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a planilha do Vipeira, Juventude Internacional. Eu tenho em 5 jogos uma expectativa de gols de 2,26 e um coeficiente de variação de 0,48. O que isso daqui me identifica? Que ele está marcando gols nos últimos 5 jogos, por mais que a odd, vocês sabem já expliquei isso anteriormente, a minha projeção de gols é ligada diretamente à odd. Então, assim, mesmo Juventude tendo uma odd alta, aqui eu tenho uma expectativa de gols também alta. Então, por que isso daqui também está alto? Ele está me mostrando que o Juventude vem marcando gols em partidas onde a odd dele está alta. Então, isso daqui joga a projeção de gols dele para cima. E o que você vê está baixo. Então, ele vem marcando gols, ele vem incomodando, coeficiente baixo, ok? Aqui o que me mostra? O Internacional, com um coeficiente de variação consideravelmente alto e uma expectativa de gols baixa. O que me mostra isso daqui? O Internacional está marcando poucos gols e está passando por vezes até partidas que não vem marcando gols. Vamos conferir isso daqui, se essa é a realidade? Ah, que bateu 2,26 gols para o Juventude? Não estou falando isso. Estou ensinando vocês a analisar dados. Se nós tivéssemos como prever futuro, meu amigo, eu não estava aqui gravando vídeo para vocês, eu estava simplesmente lá no Havaí pegando onda, beleza? Olha aqui, ó. Vamos pegar agora aqui, Juventude Internacional.
Esse jogo terminou 1-3 pro Internacional. Vamos pegar os 5 jogos. Por que o Juventude estava com aquela projeção tão alta nos últimos 5 jogos? Ó, já vejo aqui, ele marcou 9 gols em 5 jogos. E vamos ver aqui, ó. Ele marcou 3 gols contra o Botafogo, 1 gol contra o Juventude, 2 gols contra... Desculpa. Marcou 3 gols contra o Botafogo, marcou 1 gol contra o Internacional, ele marcou 1 gol, aqui 2 gols, na verdade, contra o Atlético Paranaense, marcou mais 1 gol aqui, ó, contra o Atlético Goianiense e marcou 2 gols contra o Corinthians. Então ele tá numa linha ali, ó, ele vem marcando 2, 3 gols constantemente. Por isso a projeção dele estava alta de gols. E ó, ele marcou 1 gol aqui com uma odd de 5,1. Ele marcou aqui 2 gols com uma odd de 3,05. Ele marcou 1 gol aqui com uma odd de 6,4. Ele marcou 3 gols com uma odd de 4,1. Por isso que a projeção dele de gols acaba subindo bastante, ok? Então, eu levo em consideração isso, o coeficiente de variação e a expectativa de gols. Você pode levar em consideração a média de gols com o coeficiente de variação. Quando eu venho aqui para o Internacional, o que ele me mostra? O Internacional marcou 2 gols aqui, 2 gols aqui, nenhum gol aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Onde está o gap aqui, ó. De 5 em 2, ele não marcou gol. Por isso que o coeficiente de variação dele estava elevado e a projeção de gols dele estava baixa. Começaram a entender? Somente com o coeficiente de variação eu já consigo bater o olho e ver que o histórico dele não é um histórico plausível. Somente com o coeficiente de variação. Não preciso abrir aqui a tabela, puxar a listagem dos últimos jogos, não. Cara, se eu olhar um número, eu já sei tudo o que vem acontecendo com ele. Vocês estão entendendo a importância do coeficiente de variação para a aposta esportiva? Um único número vai te dar uma possibilidade imensa de entender aquele cenário. Aí você entra em outros casos, você vai puxar confronto direto, que é o caso do Juventude Internacional, entendeu? Você vai puxar ali talvez uma posição de tabela. Aí você vai começar a entender como é que funciona a precificação de mercado. Você vai olhar ali, você vai analisar, porque ó, aquele time ali tem uma odd maior, mas ele tem um coeficiente de variação menor e uma projeção de gols maior. Aí você tem outro time que, mesmo o mercado precificando ele com uma odd menor, ele tem também uma projeção de gols menor e um coeficiente maior. Por que o mercado está precificando? Se você está olhando o número, esse que está com a odd maior aqui, os dados ele te levam para um lado, mas a odd te leva para outro. Aí você vai para outro tipo de análise, ok? Então, o coeficiente de variação ele te auxilia nisso, você entender melhor e às vezes poder pegar assimetrias de mercado. Por mais que o mercado está precificando, histórico recente ou histórico intermediário daquele time te traz até para uma precificação errada do mercado, ok? Então o vídeo de hoje é sobre isso, já deixa aquela moral, deixa um like, se inscreve no canal, só tenho a agradecer a vocês. A planilha do Vipera tá aqui, ó, vamos abrir aqui porque eu tenho que fazer meu marketing também, né? Aqui, ó, tudo isso aqui tem na planilha do Vipera, já vem tudo pronto, expectativa de gols, vários filtros, vem as tips diárias aqui, ó, que nem aqui, ó, no jogo do Juventude Internacional eu tinha 1,5, 2,5, bateram, eu tinha o lei visitante, infelizmente não bateu aqui, mas eu tinha lei 0-1, lei 0-2, lei goleada do visitante também, então é isso. Vem todas essas possibilidades, mais correct score, quer ter acesso a essa planilha, o link tá aqui embaixo daquela moral. Agradeço a você e até o próximo vídeo.